João Carlos Salles, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Outra Manhã. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Glauco. Obrigado, Antônio. Que bom estar com vocês. A gente que agradece aqui a tua presença mais uma vez no nosso Outra Manhã para discutir esse tema que é tão fundamental, educação, né? E vamos falar muito do ensino superior, inclusive desse tema que o Antônio tocou, que é a questão do corte de verbas, do contingenciamento, quer dizer, a área da educação está sempre sob essa sombra, né? Sob essa ameaça de suspensão de repasses, fora outras ameaças que a gente vai tocar aqui também na conversa. Mas na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou o que ele disse ser uma recomposição orçamentária para as universidades e institutos federais, apesar do corte de gastos anunciado pelo Ministério da Fazenda, né? Então, serão repassados 400 milhões para o ensino superior, 340 milhões cortados ali da lei orçamentária anual, quer dizer, teria um acréscimo de 60 milhões. A gente sabe que isso é algo, primeiro, extemporâneo, né? Que acontece agora, mas não é um projeto, não é um orçamento fixo. E há muito tempo as universidades e os institutos federais vêm sofrendo com esse samba, né? Toda vez que tem elaboração do orçamento e depois que tem o anúncio de uma possibilidade de corte, são as universidades o alvo. Queria que você falasse a respeito dessa instabilidade orçamentária, né? Dessa não capacidade, dessa não possibilidade de previsão, né, daquilo que uma universidade não pode prever o que vai fazer ano que vem, porque não sabe que orçamento vai ter. Então, eu queria que você falasse a respeito dessa situação e como ela afeta o ensino superior e o próprio futuro do país, já que a gente percebe, inclusive, pelos países em desenvolvimento, em especial temos o exemplo chinês, né, de como o ensino superior acaba sendo integrado ao projeto de desenvolvimento nacional, acaba sendo fundamental para que um país possa ter não só um crescimento econômico, mas também um crescimento social, João Carlos. Veja, Glauco, acho que são muitas questões associadas a isso, né? Tem a ver com, primeiro, a ideia que eu tenho enfatizado, eu tenho falado muito disso, ou seja, eu não acho, e eu acho que os fatos falam por si, de que a educação superior seja prioridade no atual governo. Isso precisa ser dito, eu acho que precisa ser dito, e a gente tentar compreender o que significa isso. Isso não aproxima esse governo do governo anterior, hein? De maneira alguma. O governo anterior era a negação de tudo, era o ataque mais abjeto à universidade, e o governo anterior, o governo de Temer, rebaixaram o orçamento da universidade, e o governo Lula está recuperando uma parte desse orçamento, sim, isso é verdade, mas não a ponto de transformar a educação superior em prioridade, nem de recompor a padrões anteriores ao governo de Temer, padrões ali da época, ali, até onde Dilma alcançou uma elevação grande no orçamento. Então, fica, em primeiro lugar, isso. Ou seja, é importante dizer isso para saber que foi uma importante vitória, uma bela reação, entre nós, uma bela reação política do Ministério da Educação e do governo Lula, de Lula, que não pôde ir à reunião por motivo de saúde, mas ele deu essa coordenada, sem dúvida, né? Onde você recuperou os 300 mil que estavam represados em termos de liberação de financeiro e recuperou parte do orçamento que foi cortado na piloa, né? Mas, com isso, você retornou apenas a dezembro de 2024. Você não avançou em suplementação. Os reitores, e a Andifes tem apontado isso, mesmo quando a Andifes não diz com todas as letras certas coisas que eu acho que deveria dizer, né, a Andifes cumpre um papel fundamental. E é claro que é importante ressaltar que o diálogo hoje existe. Não existia, hein? Antes, no governo anterior, não havia diálogo propriamente dito, entre Secretaria da Educação Superior e os reitores, no padrão atual. Havia, claro, relações diversas, projetos até conjuntos foram feitos, mas não havia o diálogo que há hoje. Entretanto, é preciso resolver isso que você está colocando, Glauco, o que é uma garantia de financiamento da universidade. Faço aqui uma sugestão para vocês. Antônio e Glauco, convidem o Nelson Amaral, da Federal de Goiás. Ele é o presidente do Fineduca, e ele tem apontado, né, que lá em 2013, chegou a ser elaborada uma matriz de financiamento
que se considerava desejável para a educação superior. Essa matriz não foi implantada. Mas para vocês terem ideia, se essa matriz tivesse sido implantada, os recursos destinados hoje à educação superior discricionários seriam o dobro do que nós temos hoje. Era uma matriz discutível, questionável, você pode ir numa direção ou na outra, mas ela seria o dobro do que nós temos hoje. E se esse orçamento estivesse em vigor, certamente poderemos discutir muito o sentido da universidade, mas não porque falta recurso, porque falta ar-condicionado, porque não consegue pagar assistência estudantil. É uma luta constante que reduz a figura do reitor à figura de um síndico desesperado que tem uma porção de inadimplentes e não consegue pagar suas contas, mais ou menos isso, né? Então, essa imagem é degradante para a universidade pública. Então, em primeiro lugar, é preciso ter um modelo de financiamento. Isso sim significa ter um compromisso de Estado com a educação superior. A outra questão, né, que me parece mais urgente também hoje, urgente e de longa duração. Quando a universidade é atacada, e vai ser mais atacada agora, hein? Tivemos episódios de militantes da extrema-direita gravando entrevistas de estudantes desavisados, entrando no campi, né? Vendo prédios que não foram acabados, como é que está a situação, você tem papel higiênico? Eles têm uma fixação com papel higiênico, eu não entendi bem ainda a razão, mas eles têm uma grande fixação. Você tem papel higiênico? Não tenho papel higiênico. Esse é o grande drama que eles colocam, e os estudantes acabam entrando exatamente numa imagem enorme de um equipamento degradante, degradado, e eles querem dizer irrelevante. Como é que a gente reage a esse ataque? E normalmente tem se reagido apontando algo que é valioso por si, é claro. Por exemplo, a maneira como a universidade, na época da pandemia, reagiu com vacinas. Você reage dizendo do número de patentes, o número de artigos publicados, a condição de que a universidade é o lugar da pesquisa, tudo isso é muito importante. E nenhum de nós vai recusar esse valor intrínseco da capacidade científica e técnica da universidade. Mas não basta isso. Notem que quando se faz um discurso desse tipo, Antônio, geralmente você está apenas defendendo uma parte da universidade. A parte voltada para a inovação, a parte voltada para a ciência aplicada. Você não defende as ciências básicas, você não defende as humanidades, você não defende esse equipamento como um lugar singular de formação cidadã, de interação simbólica, de confrontação entre saberes. Você defende uma visão amesquinhada da universidade que acaba transformando a universidade apenas num centro de pesquisa técnico. E é exatamente nesse ponto que vão atacar as festas dos estudantes. Veja, vão falar veja qual era a retórica, a balbúrdia, a greve, supostamente professores endinheirados, o que é uma falsidade, há uma defasagem salarial significativa, né? Há diferenças de carreira que faz com que os professores não estejam mais como se tivessem planos distintos de formação, há várias tensões internas, né? Mas o professor vai ser alvo, a falta de recursos vai ser o objeto, e aquele caminho que nós começamos a perceber, faltando orçamento. Professor vivendo essa situação, reitores vivendo a situação de de significativa insuficiência de recursos, aparecem soluções paliativas e perigosas. As emendas, os termos de execução descentralizada, né? Vejam, nada contra as emendas, nada contra, vírgula, nada contra no contexto normal, em que as universidades têm a garantia do seu orçamento e certos projetos podem ser financiados de maneira pública, transparente. É importante que se divulgue para onde está indo o recurso, quem está recebendo, essas coisas têm que ficar muito claras, entendeu? Porque senão a universidade
passa a ser dependente de um certo mecenato parlamentar ou de um mecenato do próprio governo que passa por fora de uma divisão colaborada e sistêmica de recursos. Você passa a ter a competição de reitores. Reitores têm mais parlamentares, menos parlamentares, parlamentares mais simpáticos, parlamentares menos simpáticos, e assim por diante. Mas eu quero destacar muito apenas essa tarefa que nós temos hoje, que me parece de longa duração. Será que o governo está disposto a defender a universidade como um projeto de Estado, um projeto que é um valor da sociedade como um todo, ou apenas defender certas políticas imediatas, pé de meia, etc., né, que não corrigem os problemas de financiamento e são políticas, são defesas de governo, não são governos de Estado, não são defesas de Estado. A comunicação da universidade, a maneira como a universidade se defende, acaba enfatizando certos aspectos apenas. Eu quero lembrar que algumas universidades foram acusadas de ser lugar de balbúrdia. Vocês lembram disso? E nós reagimos naquele momento, dizendo, olha, pode ser até lugar de balbúrdia, porque nunca será lugar de barbárie. Eu acho que a gente tem que recuperar esse lugar, essa ideia de que a universidade é um equipamento a ser defendido. Porque, senão, a ideia que prevalece é de que vamos criar mais escolas técnicas, mais institutos federais, vamos valorizar somente o mercado, e a ideia de que os nossos diplomas são irrelevantes, porque o indivíduo se forma e depois apenas vai ser motorista de Uber, não percebendo o que é que está em jogo nessa circunstância da economia e demonizando, digamos assim, aquele valor que a universidade produz no momento mesmo em que forma mais gente, absorve a nossa gente, o colorido da nossa gente, que esse colorido pode sim restaurar a aura sagrada da universidade. Tanta coisa para conversar com você, João Carlos. Nessa última trecho da sua fala, você focou bem a indissociabilidade entre uma nova universidade e um projeto nacional. Não adianta também formar engenheiros para dirigir Uber ou para fazer qualquer outra atividade aviltada em relação à condição, à própria formação da pessoa. Mas você escreveu, é um problema que vai além do governo, como você mesmo frisou. E você escreveu, um dos artigos que você escreveu, que nós publicamos com muita satisfação há 10 dias, falava justamente em relação a isso, do desprezo, não só dos bolsonaristas, não só da ultradireita, não só desses que ficam fazendo entrevista, mas da elite de punhos de renda, da mídia, em relação à universidade. Como o projeto dessa elite, desse rentismo, vai desprezando a universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre como reagir a esse desprezo. Não é coincidência que antes dessa reunião ministerial, né, do Ministério com os reitores, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, todos apontassem a situação de penúria mais grave em algumas universidades, né? Algumas universidades estão vivendo situação, de fato, de desmonte das suas estruturas, muito significativo, isso precisa ser corrigido, no espírito de ninguém larga a mão de ninguém, né? É preciso que o sistema como um todo reaja, o sistema seja defendido, mas eles aproveitavam essa situação para criticar o fato de que professores fazem greve, né? O fato de que os alunos não pagam mensalidade, de que, então, portanto, a universidade deve procurar outras formas de financiamento. É o Futurice continua. O programa de universidades, institutos e universidades empreendedoras, né, e inovadoras, que nós repelimos, né, em conjunto, continua assumindo outras formas. Uma ideia de que a universidade é um poço sem fundo. Mesmo depois da reunião em que a resposta do governo foi na linha contrária a essa agressão das elites, foi na linha contrária, tem que ser louvada a atitude do Ministério e tal. Até lembrar o seguinte, note que o Ministério da Educação foi o único poupado do atual contingenciamento, ou seja, depois da reunião do ministro com os reitores, houve novo contingenciamento. O único ministério que foi poupado
Dos 31, só da educação. Seria muito contraditório, né, que numa semana você liberasse a universidade do calvário de 1/18 e na semana seguinte voltasse a contingenciar. Significa que a nossa mobilização, Antônio, a mobilização da Academia de Ciências, da SBPC, foi fundamental. A ação da Andif, sem dúvida, o diálogo que preza, mas eu apenas imagino que diante da força, digamos assim, do que está envolvido em termos de luta, não basta esse diálogo, é preciso uma mobilização da sociedade. Depois dessa reunião, o Estado de São Paulo, o Estadão, nesse domingo, fez um novo editorial, mais sofisticado. Esse editorial condena a ampliação das universidades. Já veja só, condena a ampliação. Essa é uma velha ideia, você lembra muito bem, da época de Fernando Henrique, se dizia, para que ter tanta universidade no país? Você pode ter lugares de ensino, né? Mas universidade mesmo, que faça pesquisa e tudo, você pode ter nos centros de excelência. Na verdade, a ideia é de que ao Sudeste caberia ter centros de excelência, ao Sul do país, talvez, e ao Nordeste, ao Norte, Centro-Oeste, Centro-Oeste uma parte não, mas você teria o quê? Escolões de terceiro grau. Era suficiente, né? Não se compreende o papel estratégico da universidade organizada para fazer ensino, pesquisa e extensão. Esse é um grande problema, né? Então, isso é um projeto antigo, de universidade mesmo para certas elites e para o povo, como aos pobres, dizia uma certa feita Nietzsche, o diabo e as estatísticas, né? Então, veja só a dureza da situação, né? Ou seja, nós ficaríamos condenados apenas a divulgar, não a produzir saberes, nós ficaríamos condenados a formar apenas num grau menor, e a pesquisa mesmo, aquilo que caracteriza a universidade, a relação de extensão mais sofisticada, o ensino imantado pela pesquisa e tal, seria prerrogativa de certos centros. Esse projeto volta. O Estadão anuncia isso. Anuncia exatamente dizendo o problema da ampliação, né? E aí já fala em forma de financiamento, já começa a insinuar toda a pauta conservadora que leva para a privatização. Notem que a privatização hoje ela é real para o país. Em que sentido? Tempos atrás, de cada 10 alunos na universidade, 8 estavam nas privadas. Agora são 9. Significa que a universidade pública, que deve ser critério e medida do que é a produção efetiva do conhecimento, vai diminuindo. É preciso louvar um gesto do governo, importante, vai na boa direção, que é uma regulamentação da educação à distância. Mas notem, isso pode significar enxugar gelo se nós não reforçarmos aquilo que é a medida da educação como um todo. O problema da educação da distância é que a educação presencial começa a virar um penduricalho para várias instituições. Em vez de ser a base, a partir da qual você pode fazer uma educação à distância, o presencial se tornou uma coisa secundária, lateral, e, em certos lugares, absolutamente desregulamentada. Agora, essa já foi um passo nessa direção, foi um passo importante, contrariou muitos interesses, eu imagino que a pressão esteja grande para que haja um recuo diante dessa regulamentação, que talvez precise ser aprimorada ainda mais. O fato é simples, ou seja, oferecer diplomas em grande quantidade não é o grande projeto de nação. Oferecer diplomas em quantidade é oferecer diplomas que não serão utilizados. E isso quem faz melhor são as privadas, não são as instituições públicas. Nós temos, para reverter esse quadro, ter medidas efetivas para combater a evasão, ter medidas de proteção da nossa universidade, cuidar dos equipamentos que nós temos, não criar apenas 100 novos institutos, como foi anunciado, no momento que você não tem recursos para a manutenção das universidades e dos institutos atuais. É preciso priorizar a manutenção, a criação de condições, antes de você pensar em ampliar patrimônio.
Muitos pensam que o bom serviço dos gestores é ampliar mais patrimônio, mais prédios. Se você não tem condição de garantir, né, a qualidade, o uso adequado desse patrimônio, você está fazendo desserviço ao que é a universidade. Então, nesse momento, é ver as prioridades e, insisto, que é um luxo da civilização, no sentido de que a civilização precisa de um equipamento que reaja à barbárie. Vejam que o retorno de uma espécie de barbárie nos Estados Unidos está fazendo exatamente com que as universidades sejam alvo de um ataque permanente. Isso é algo que a gente pode tentar entender por que é que universidades que pensávamos intocáveis, né, simbolicamente intocáveis, como Harvard, a Columbia, passam a ser alvo, né, de ataque sistemático, tendo reações distintas, né? Reações distintas, umas de mais subserviência e outras de resistência, não sabemos até quando. João Carlos, a gente vai falar aqui, né? Tem muita gente participando aqui, interagindo conosco, e tem esse comentário aqui da Eleonora Cavalcante Albano. Bom dia a todos e todas. A situação das estaduais paulistas é diferente, mas é gravíssima. A privatização pelas bordas já começou faz tempo. E eu queria que você falasse a respeito disso, né? De como essa privatização acaba, inclusive, chegando de forma disfarçada, né? Por meio de parcerias, meio de fundações que, às vezes, elas só utilizam o nome da universidade, mas não servem à universidade. E também queria que você desse um pitaco a respeito desse grande domínio, né? Você falou aí, a gente conseguiu crescer em termos de oferta de vagas, né, no ensino superior, mas o ensino privado cresceu mais do que o ensino público. Queria que você falasse também a respeito, né, como segunda questão, desse domínio das grandes corporações internacionais no nosso ensino privado. Uma pergunta de Eleonora, para mim, é uma alegria especial, né? Um beijo, Eleonora, né, pela sua questão. E a Eleonora está preocupada com o fato de que, veja, no Brasil, as estaduais paulistas seriam uma espécie de joia da coroa do ensino superior, né? Veja, Unicamp, onde eu estudei, fiz meu doutorado, né? USP, nós sabemos, a mais bem colocada, e Unesp, todas com um padrão muito elevado, dependentes de uma política também de governo do Estado, que tem atacado, que tem restringido, que tem ameaçado o financiamento dessas instituições. Notem que há uma tendência interna, antiga, né, no sistema das nossas universidades, que tem levado os professores a uma disputa, uma espécie de guerra de todos contra todos, né? Que é algo que foi muito bem denunciado por Marilena Chauí ao longo do tempo, assumindo a forma de um discurso competente que se traduz num produtivismo muito grande e numa medida da eficácia da ação universitária por uma externalidade que é o mercado, a indústria, o interesse de fora, que captura mentes e cérebros dos pesquisadores que acabam julgando que serão mais valorosos e mais bem financiados, né? A indigência leva, a necessidade provoca, às vezes, falsas virtudes, né? Nossa tarefa é fazer com que a virtude seja uma necessidade, não apenas fazer com que a necessidade supostamente venha sublimar as nossas justificativas de por que fazemos tais ou quais ações. Está sem som, Antônio? Pronto, João Carlos. É sempre bom falar com você sobre futuro, sobre o horizonte político. Essa situação de barbárie talvez só possa ser enfrentada adequadamente se a gente, diante da crise civilizatória, a gente apresentar uma outra perspectiva, um outro horizonte de relações sociais, um outro horizonte que supere esse capitalismo rentista, um outro horizonte de país, um outro projeto nacional, olhando para o futuro, para a gente sair simplesmente dessa defesa diante da barbárie e do esvaziamento. Como você vê a universidade envolvida num novo projeto de país? Veja, primeiro, a universidade ela precisa recuperar ligas internas, ela está, por razões externas e internas, fragmentada, né? Ela, hoje,
não tem promovido um diálogo mais intenso. Eu creio que essa é uma dificuldade entre as várias disciplinas. Ela é um equipamento aqui onde você faz a sua pesquisa e não onde você determina a matriz da sua pesquisa. Ou seja, nós precisamos recuperar a capacidade de discutir as técnicas relativas à preservação da vida, mas a discussão sobre o sentido da vida, né? Isso significa que você associa medicina às ciências humanas, à antropologia, à filosofia, até a filosofia. A filosofia tem seu lugar, né? Mas vejam bem, essa é a primeira coisa, ou seja, você precisa superar a fragmentação institucional. Eu vi vários depoimentos antigos, às vezes, né, porque muitas das nossas universidades surgiram da agregação de faculdades isoladas, ou, naturalmente, tem medidas diferentes, né, de como fazer, de como corresponder a padrões da ciência. Essa fragmentação continua em muitos lugares e, às vezes, se aprofunda nos momentos de crise. Você é mais um lugar onde você trabalha e não um lugar onde você com o qual você se identifica, porque você acolhe a divergência, a diferença, testa seus métodos, permite esse diálogo. Segundo, é preciso superar uma dicotomia extraordinária que continua a existir e que pauta os discursos, hein? A prioridade é para a educação, né? Não para a educação básica. O discurso que fala, e é o discurso do lugar comum, da fácil retórica, vamos formar primeiro nossas crianças e tal. E eu sempre recordo um exemplo que eu já dei mais de uma vez, né, de quando um ministro, na época de Bolsonaro, disse que para cada aluno, vaga de graduação, ele criaria 20 vagas de creche, né? Eu considerei isso assim, muito sintomático de como as pessoas pensam a educação básica. Ou seja, a creche vira depósito de criança que não tem pedagogo, não tem psicólogo, não tem nutricionista, não tem bibliotecário, né? Veja, não existe uma creche de qualidade sem educação superior. Não existe educação básica, isso é importante dizer, educação básica de qualidade, sem uma educação superior fortalecida. Você sabe que na Bahia, né, houve uma redução da carga horária da filosofia. Passou a ser... E isso tem que ser combatido, né? Combatido, porque senão até locais que parecem progressistas podem ter uma prática reacionária. Então, um professor de filosofia no ensino médio, ele tem que dar 26 horas para ter seu salário, né? 26 horas de aula. Se você tem agora, a turma de filosofia passa a ter 1 hora só de aula, ele tem que dar aula em 26 turmas diferentes. Imagine o que é a qualidade em 1 hora de aula só, até ele conseguir acalmar a turma. Nós sabemos bem, você chega ao professor de filosofia, até conseguir... O resultado do seu trabalho vai ser claramente prejudicado, o seu trabalho vai ser precarizado e assim por diante. É preciso lembrar, né, que precisa ter uma cumplicidade defendida pelo Estado entre a educação básica e a educação superior. Outras dicotomias são fundamentais a serem superadas, essa entre ciência básica e ciência aplicada. Isso está aparecendo num discurso perigosíssimo, que, veja, políticos, governantes até supostamente progressistas, alguns, né, fazem isso. Inovação. É o momento da inovação, do empreendedorismo, né? Claro que tem que ter inovação, claro que tem que ter empreendedorismo, mas isso ele não precede a pesquisa. Se ele precede a pesquisa, você passa a pesquisar aquilo que é ditado por fora, você não exerce a chave fundamental da universidade como um equipamento político e, digamos até, eu diria, o político de longa duração, porque político é sempre da contingência, do imediato, mas imagine, então, um equipamento que seja político de longa duração, né? Na verdade, você tem que lembrar o valor de uma pesquisa que antecede a inovação, porque o que significa isso? É o exercício da autonomia. Então, se você está pensando em futuro, veja só, eu acho que a universidade é uma grande aposta dos setores progressistas que não podem amesquinhar esse equipamento. O fato de que a universidade surja
para atender certas elites, não significa que ela não tenha a semente fundamental, né, que possa servir à civilização, à humanidade como um todo, e não apenas interesses das classes dominantes, que são excludentes, que são discriminatórias. Nada faz com que esse equipamento, ao exercer sua autonomia, não venha, ao mesmo tempo, se beneficiar da riqueza, né, da gente que ela vai estar acolhendo, e não apenas conservando ali em um estágio diminuído.